Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui na Estante do Maçom, e hoje eu quero apresentar para você esta obra-prima do pensamento universal, Meditações de René Descartes, uma obra simplesmente fundante na história do pensamento, na história da filosofia, na epistemologia. E o que é epistemologia? É a filosofia da ciência. Descartes é um dos autores da filosofia moderna, um dos autores que nos ajuda a fundar o pensamento científico moderno, a partir daquilo que René Descartes chamava de rex cogitant e rex extensas, coisa pensante e coisa extensa, mente e natureza. Então, René Descartes funda essa ideia de que nós somos sujeitos do conhecimento, rex cogitans, coisa pensante, diante de um objeto do conhecimento que é a natureza, a rex extensas. Evidentemente que esse pensamento nos traz problemas e nós vamos ver a posteriori neste mesmo vídeo. Mas contemporâneo a Descartes existiu também Galileu Galilei, exatamente objetivando a natureza, observando-a como sujeito do conhecimento. Ele fabrica o telescópio e, através dessa experiência de observação dos astros, ele chega à conclusão de que o Sol é o centro do nosso sistema e não a Terra. Então, é muito simbólico que Galileu Galilei tenha sido contemporâneo de René Descartes. E ele escreve a sua meditação e ele funda um método. Aliás, ele era muito afeito a essa ideia de método. Inclusive, ele tem uma obra chamada O Discurso do Método, onde ele fala da máquina humana. A máquina humana que ele procura descrever maquinalmente a própria mente, a própria estrutura da psique humana do ponto de vista, inclusive, místico. Ele fala que a tal de glândula pineal seria a glândula que nos faz ter contatos com o divino, que faz a gente perceber a ordem espiritual da realidade. Mas hoje nós vamos centrar nossas atenções em Meditações de René Descartes, uma publicação realizada dentre muitas que foram realizadas, mas essa aqui foi feita pela coleção Os Pensadores, uma coleção extraordinária, muito bem feita, sempre muito bem feita, com tradutores de excelência, como Ciro Mioranza. Esse aqui, deixa eu dar uma olhadinha, é o tradutor José Américo Mota Peçanha, também muito conhecido, muito falado. Então, vamos à obra. Descartes, ele funda um método que chama-se dúvida metódica. Porque ele decide duvidar, é o que ele fala no livro. Eu decidi duvidar. Porque ele quer levar a dúvida até as últimas consequências para ver se ele consegue encontrar algum fundamento racional para a construção do conhecimento. E ele radicaliza a dúvida fazendo a seguinte pergunta: será que eu existo? É a pergunta que ele faz dentre as suas meditações. Será que eu existo? Aí ele chega à seguinte conclusão: porque nós temos corpos e os nossos corpos, nossos sentidos, são enganosos. Então, se os nossos sentidos nos enganam, se nós pensamos que ouvimos e não ouvimos às vezes,
Se nós pensamos que vimos algo e aquilo foge à realidade, etc, e etc, por que que nós temos que ter certeza da nossa existência pelos nossos sentidos? Afinal de contas, aí ele busca fundamentos na matemática, para ver se a matemática dá a ele alguma solução, porque a matemática é uma ciência exata. E uma vez que a matemática é uma ciência exata, ela poderia dar a ele, então, alguma solução. Mas Descartes fala o seguinte: mas pode ser que haja um gênio maligno que nos engane na própria matemática. Se nós podemos ser enganados por um gênio maligno, por que teríamos que ter a certeza? Porque ele chega, ele prova, né, do ponto de vista da sua razão, a própria existência de Deus e a imortalidade da alma, buscando fundamentos, inclusive na escolástica. Ele chega à conclusão que nós não podemos pensar em algo superior a nós, porque nós somos limitados. Como poderíamos pensar em um Deus superior a nós, se nós somos finitos? Então ele chega à conclusão de que Deus teria colocado essa infinitude em nós. Então a imortalidade da alma e a própria existência de Deus está, então, fundamentada no fato de podermos pensar nele. Porque essa ideia só poderia ter sido colocada em nós uma vez que Deus, que é maior que nós, colocou. Mas aí ele continua nas suas meditações e ele fala o seguinte: mas esse Deus, esse gênio maligno que poderia nos induzir ao erro, é um gênio maligno que, ao nos enganar, só tem uma coisa que ele pode usar para nos enganar: nossos pensamentos. Errado ou certo, nós estamos pensando. Aí ele chega à seguinte conclusão: é o nosso pensamento que fundamenta a nossa existência. Porque pensamos, existimos. Então a base do conhecimento humano é o pensamento, porque através do pensamento existimos, porque se errado ou certo, só podemos ter uma certeza: a de que pensamos, estando certos ou estando equivocados. Então, René Descartes fundamenta, então, o conhecimento dentro das estruturas do pensamento. Por isso, penso, logo existo. É a frase fundamental da obra de Descartes. Penso, logo existo. É nesta frase que Descartes, ou seja, René Descartes, fundamenta a possibilidade do conhecimento. Sua filosofia é chamada de filosofia cartesiana, porque em latim ele era chamado de Renato Cartesius, né? Ele, ao escrever para a igreja, para fundamentar, para, né, tentar trazer a igreja para próximo do seu pensamento, ele escrevia em latim, né? Faz tempo que eu não me debruço sobre isso, mas eu penso que seja isso sim. Estudei Descartes na faculdade, nos debruçamos muito em várias aulas com a professora Márcia Amaral. Aprendi muito com a professora. E depois da faculdade eu dei uma lida, mas hoje resolvi buscar aqui nos meus arquivos René Descartes para apresentá-los para vocês. Está sendo um prazer para mim apresentar livros para vocês. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer e que eu menos tenho feito.
Mas eu vou fazer mais. Eu estou gostando dessa experiência de apresentar livros para vocês. Porque nós brasileiros, que lemos tão pouco, né? É importante haver espaços de apresentação de literaturas. Evidentemente que a filosofia cartesiana hoje apresenta alguns problemas para nós, se nós formos levá-la a ferro e fogo. Por quê? Descartes ele diz que a natureza é o objeto do conhecimento. Ao contrário dos povos do passado, até a Idade Média entendíamos que o corpo humano e a própria natureza é mistério de Deus. Os povos míticos não faziam uma diferença clara entre eles e a natureza. Os deuses atravessam de forma horizontal, de forma não muito clara para o pensamento humano, o nosso invólucro. Então, natureza e homem não estavam tão separados assim. De repente, entramos na modernidade e fizemos essa separação. E transformamos a natureza. Agora não vamos também culpar Descartes, ele estava numa outra época. E nós, como ele não estava na nossa época, ele era responsável pelo século dele. Nós somos responsáveis pelo nosso século, pelo nosso tempo. E no nosso tempo, essa questão da natureza ser objeto do conhecimento fez com que a gente explorasse demais a natureza. Está aí, ó, os acidentes, o aquecimento global, mais um acidente trágico no sul do Brasil, em Santa Maria principalmente, o acidente de maior proporção em todos os tempos, segundo o próprio governador, segundo as autoridades de segurança da Defesa Civil. Mas até que ponto agora, neste tempo, a natureza tem que ser objeto? Porque houve um tempo onde a natureza era divina. Então tínhamos todo um cuidado no trato com a natureza, mas agora a natureza é objeto. Então aquilo que chamávamos de progresso, nem sempre é progresso. Por isso que desde do início da década de 20 temos repensado essa ideia de progresso. Ordem e progresso. Progresso para onde? Porque do ponto de vista do cuidado com a natureza, os povos do passado, os indígenas daqui, estavam muito mais evoluídos que nós. Nós estamos caminhando para o progresso, ou nós fizemos bombas atômicas usando a natureza, que pode destruir toda a humanidade, para mostrarmos o poder que supostamente temos. Poder de autodestruição. Qual animal faz isso? Nenhum. Isso porque a gente considera a natureza objeto do nosso conhecimento. Mas será? Até que ponto nós devemos entender que a natureza é objeto do nosso conhecimento? Até o ponto de termos o poder de destruir toda a vida do planeta? Ou praticamente quase todas, né? Talvez alguns animais que às vezes em guerras nucleares, em estouros de bombas nucleares, às vezes quem se salva são alguns insetos, como as baratas, né? Será que nós vamos deixar para a posteridade apenas alguns insetos? Precisamos pensar nessa ideia de que a natureza é objeto. Talvez a natureza é que tenha muitas coisas para nos ensinar. Aliás, é ela que nos ensina muitas coisas, como descobrimos o interior da sua sabedoria. É preciso mudar essa ideia, essa lógica de que a natureza é objeto. Porque hoje, no todo, se nós considerarmos isso de forma inquestionada, isso nos afeta. Mas Descartes não tem nada com isso, tá? Ele era responsável pelo tempo dele, contribuiu para o tempo dele, mas nós estamos no nosso tempo. Não é que a gente agora vai sair xingando Descartes. Não. Estamos no nosso tempo. Descartes foi o responsável pelo tempo dele. E nós somos os responsáveis pelo nosso tempo. Ok, galera? Vocês são do coração.